Olá, meus amigos, com muito prazer, estamos de volta aqui com vocês, como de praxe fazemos semanalmente, quando tiramos alguns minutos para estudos das nossas lições bíblicas referentes à escola bíblica dominical. Nós somos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, e o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços são os seguintes: a sede situa-se à Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. E também Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. E temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Também nossas filiais, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro. Rua Governador Valadares, número 350, bem em frente à Praça da Estação, no município mineiro de Santa Rita de Jacutinga. E muito em breve, o nosso mais novo endereço, também no estado de Minas Gerais, Santa Isabel do Rio Preto. O nosso manual de estudos deste trimestre, Ebenezer Dominical. A nossa temática fala sobre fundamentos da unidade cristã. Neste trimestre estaremos discorrendo sobre a importância da unidade no povo de Deus e de que não existe unidade cristã fora da verdade absoluta que é Cristo Jesus. Também queremos indicar para vocês o nosso mais novo meio de comunicação. É o nosso jornal Missão Europa em Ação. Já estamos trabalhando para o nosso próximo número. Missão Europa em Ação traz notícias dos eventos de nossas igrejas, não somente aqui no torrão brasileiro, mas também das nossas igrejas na Europa. E temos vários pontos de trabalhos, como na Itália, em Bollate, Milano, Reggio Emília, Brescia, Parma, Mantova, San Giuliano, Novara, Torino, Vale de Aosta, Milano, San Bonifácio, Verona, Firenze e Bologna. Em Portugal, temos nossas frentes de trabalho em Caldas da Rainha, Pero Pinheiro, Rio Maior, Áqueda e Faro. Também em Valença, na Espanha, e Alaquás. Na Suíça, temos a nossa igreja em Locarno, Lugano. Nosso trabalho, projeto AMI Brasil, sob a coordenação do pastor José Geraldo, na cidade de Beira, em Moçambique, na África.
E conforme já relacionamos, nossa sede fica no bairro de Mangueiras, Barra Mansa, nossas filiais em Volta Redonda, no bairro de Santo Agostinho, e municípios de Porto Real e Arrozal. E Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga, e muito em breve o nosso mais novo endereço em Santa Isabel do Rio Preto. Hoje estaremos discorrendo sobre a lição número 7, lição de 13 de novembro de 2022, e falaremos sobre a unidade no lar. O texto áureo encontra-se baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 5. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Verdade aplicada. É de suma importância que possamos compreender o que a unidade do lar é capaz de produzir. Preservá-la é o nosso grande desafio. Só então entenderemos por que o alvo do diabo, o adversário de nossas almas, luta tanto contra a família. Jesus ensinou que a unidade abre portas para Deus trabalhar em nossa vida. E temos como objetivos desta lição de hoje os seguintes: conscientizar de que a família é uma instituição divina e deve viver em unidade. Mostrar que a família é o elo de unidade colocado por Deus entre o indivíduo e a sociedade. Fazer conhecer que as bênçãos fluem quando as famílias estão unidas em Cristo. E os nossos textos de referência encontram-se no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. E ainda capítulo 2, versículos 18, 22, 23 e 24. Assim escreveu Moisés: E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Comentamos o seguinte na introdução: a família tem sua origem em Deus.
Trata-se de um conjunto de pessoas entrelaçadas por laços de consanguinidade que dá origem à formação da sociedade e serve-lhe de unidade básica universal. No tópico número 1, demos por título que Deus instituiu a família como exemplo de unidade. Salomão ensinou como obter a unidade no lar em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, quando disse: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. São ensinamentos que estabelecem as primeiras instruções para o desenvolvimento da unidade na família. Se algum outro conceito vier a ser introduzido para defini-la como algo alijado da origem divina, seu objetivo será deslocar o seu foco da verdade. Foi Deus quem a concebeu como instituição e exemplo de unidade. Tópico 1.1. Elementos que constituem a unidade familiar. O ser humano precisa viver em sociedade para o seu próprio desenvolvimento e sobrevivência. E para isso, é necessária ter a vida em comum com unidade de propósitos. A qualidade de ser uno já nasce com o indivíduo, daí a necessidade de agregar-se a outras pessoas. Foi Deus quem o constituiu assim, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 18. A família é um projeto de Deus. Esta é a razão da luta de Satanás para destruir a família. Pois, se conseguir atingir esse objetivo, os lares sofrerão falência, já que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, conforme Evangelho de João, capítulo 10, parte A do versículo 10. Item 1.2. A mídia contribui para ruir a unidade familiar. A família sofre constantes bombardeios da mídia. As novelas e os programas humorísticos passam a falsa ideia de que o casamento está falido e de que a unidade no lar não passa de uma prisão. Os noticiários estão eivados de mortes ocasionadas pela violência, parentes que sofrem sequestros, pessoas extorquidas, roubos praticados e toda sorte de acontecimentos realizados contra as famílias. Vejam o que diz o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. O germe do problema encontra-se na ausência de Deus. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. A mídia é a maior corruptora da família e a causadora da perversão dos costumes. Os valores morais, consolidados há milhares de anos, sofrem o morticínio cruel pelos meios de comunicação de massa. A humanidade vive os dias de Sodoma. O desrespeito, a ausência do sentimento de pudor e de
correção moral é manifesta. Os programas de TV são eivados de pornografia, prostituição, adultério, violência e tudo que as empresas de comunicação convertem em consumo. Aonde chega a mercadoria imoral da mídia, a dissolução da família e degradação dos costumes. Item 1.3. Princípios e morais desestruturam a unidade da família. A ausência da ética e da moral, que regem o costume preconizado pelos preceitos divinos estabelecidos para a unidade da família, são a prova de que os homens se afastaram de Deus. A igreja e a sociedade são formadas por conjuntos de famílias que primam por valores eternos. Se elas sofrerem ataques cruéis dos agentes do mal, sentimentos de autodestruição darão lugar à degeneração da sociedade. A violência generalizada dissipa a justiça, tornando-se num círculo vicioso que abala os alicerces da família, deixando-a exposta sem o reluzir da coroa da criação. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Epístola de Paulo 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Item número 2. Peculiaridades para a unidade do casamento. A unidade no casamento exige desprendimento que redunda em renúncia. Como numa caderneta de poupança que, para render dividendos, as receitas precisam superar as despesas, os depósitos devem ser maiores do que as retiradas. O esforço para ser a pessoa certa deve sobrelevar as cobranças dirigidas à outra parte. Essas circunstâncias devem ser observadas a fim de que as pessoas sejam bem-sucedidas e mantenham a unidade no casamento. O segredo do sucesso está em ser a pessoa certa e não apenas buscar pela pessoa em quem não há erro. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor à igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 28 a 30. Item 2.1. Unidade ordenada por Deus. O casamento é um pacto de fidelidade realizado entre o homem e sua mulher,
com a anuência e a bênção de Deus. Como dizem as Escrituras Sagradas: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Epístola de Efésios, capítulo 5, versículo 31. A família é a base da sociedade. Ela foi instituída por Deus para ser duradoura. Os que observam os padrões bíblicos para a unidade da família recebem êxito em qualquer campo de ação. Deus viu a carência do homem, conforme Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Deus formou a mulher para Adão, capítulo 2, versículo 22. O casamento é a unidade ordenada por Deus entre o homem e sua mulher. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 14. A aliança é um pacto majestoso entre duas pessoas. Se violado, traz resultados desastrosos. Foi Deus quem ordenou e instituiu a unidade familiar. Item 2.2. A si mesmo despojar. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 24. O original hebraico do verbo deixar tem o significado de deixar algo sobrar para trás. Na verdade, o cordão umbilical dos laços paternos precisa ser cortado, pois uma nova família foi estabelecida e, sob novo domínio, precisa manter a unidade. Deixar pai e mãe não significa abandoná-los, mas desvincular-se emocionalmente no aspecto econômico e geográfico. Subitem 2.3. Unidade no lar não é uma relação fugaz. E apegar-se-á à sua mulher. Livro de Gênesis, capítulo 2, parte B, do versículo 24. O verbo apegar-se possui o sentido de unir-se a um outro. Ou melhor, unir-se um ao outro. Isso fala de unidade, não de uma relação fugaz. Não se trata de aliança com tempo determinado, mas um relacionamento que deve perdurar até que a morte os separe, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Paulo escreveu em sua epístola, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, o seguinte: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Paulo deixou claro que o ato sexual com uma prostituta produz uma só carne com ela. O simples ato sexual não embasa a unidade do casal. A verdadeira união ocorre a aliança firmada.
O sexo lícito tem como objetivos a consolidação da unidade no casamento e a preservação da unidade na família para o deleite de todos. Tópico número 3. O título é Projeto de Deus para a Unidade no Lar. Deus viu que a sua obra ainda não estava totalmente completa com a criação do homem. Faltava-lhe uma companheira para formar com ele a unidade no lar, conforme o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Sem a adjutora, seria impossível a procriação da espécie. Deus resolveu acabar com a solidão masculina e formou para Adão uma mulher para compartilhar seus sonhos e viverem em unidade. No projeto de Deus constava a unidade da família. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Paulo escrevendo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Item 3.1. Uma auxiliadora para manter a unidade no lar. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Gênesis, capítulo 2, parte B do versículo 18. Deus criou uma auxiliadora para o homem. Uma mulher idônea, intelectual, moral e fisicamente. Entregou-a como parceira ao homem, de acordo com o que lemos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Ambos se complementam física, psicológica, social e espiritualmente. Era a forma de manterem a unidade. Dependem um do outro. Deus uniu-os para serem os empreendedores da família. Deus sabia da solidão que afligia o primeiro homem. Sabia da necessidade de formar uma auxiliadora para que fosse a mulher de Adão. Todos os dias o homem lavrava a terra. Vinha a noite e Adão sentia-se só e tristonho. Como manter a unidade? O próprio Deus não aprovou aquele estado de isolamento humano e fez cair um pesado sono sobre os olhos de Adão. Enquanto ele dormia, tirou-lhe um dos ossos do seu flanco. A mulher, a partir daí, Deus formou-a. Deus formou então uma linda mulher e a trouxe como esposa para o homem solitário. Adão ficou maravilhado ao contemplar a sua mulher. Deu-lhe o nome de Eva. Item 3.2. A unidade da família, uma sublime missão. Deus instituiu a unidade do lar através do casamento e da união entre o homem e sua mulher. A finalidade precípua era para o desenvolvimento de uma sublime missão: construir a unidade familiar para a criação dos filhos, educando-os de acordo com os preceitos de Deus, conforme Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Item
3.3. A unidade da família gera confiança em Deus. O Salmo 127 afirma que os filhos são herança do Senhor. Todas as obras edificadas pelo homem, sem o auxílio de Deus, são inúteis. Assim ocorre com a formação da família. O sucesso está na dependência de Deus para que os planos se realizem de forma duradoura, sejam eles família, trabalho ou qualquer outra coisa que venham a realizar. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Os filhos são a continuidade da vida e o cumprimento do projeto de Deus para a unidade do lar. E concluindo, Cristo é quem consagra os homens para a realização do projeto de Deus para a unidade no lar. Somos membros da mesma família. Por causa disso, somos chamados de irmãos. Vemos, porém, coroados de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menos do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Hebreus, capítulo 2, versículos 9 a 13. Esta é a nossa maior esperança, pois foi o próprio Jesus quem o disse, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A construção da unidade no lar terrenal nada mais representa do que um preparo para a introdução dos salvos na família de Deus. Uma casa sem unidade não pode subsistir. Porém, um lar ideal já foi preparado, onde viveremos para sempre em unidade perfeita. E assim concluímos mais uma de nossas lições deste trimestre. E no próximo domingo, dia 20 de novembro, aqui retornaremos para a lição número 8 e falaremos sobre o valor da unidade na igreja. Ebenezer Dominical é o nosso manual de estudos da Escola Bíblica. E o nosso tema deste trimestre, Fundamentos da Unidade Cristã. Se você ainda não frequenta a Escola Bíblica Dominical, compareça em uma de nossas igrejas. Todos os domingos,
Das 8 às 9 horas, nós estaremos de joelhos em oração. E das 9 às 10 horas, estudo das lições bíblicas da escola dominical, onde temos aprendido de forma extraordinária o conhecimento dos planos divinos através do estudo da sua palavra revelada pelo Espírito Santo. Até lá, e que Deus a todos continue abençoando de maneira rica e abundante. Bons estudos.